Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma videoaula do curso de capacitação de coordenadores de curso do IFPA. Nessa aula a gente vai tratar do conceito de curso, que é o CC, que é um conceito, como explicado na aula anterior, que é atribuído para fins de reconhecimento e renovação de reconhecimento de curso. Muita gente, por ocasião da visita do INEP, perde o sono e causa um medo, causa uma aflição. Então vamos tentar desconstruir logo isso aqui, acabar com esse medo, porque afinal de contas, quem são os avaliadores do INEP? São professores, assim como você. São de outras instituições que também enfrentam problemas, passam por situações muito parecidas com as situações de problema que você enfrenta no seu curso. São profissionais treinados, capacitados. Esses profissionais, eles são enviados pelo MEC para aferir a qualidade da educação ofertada, justamente para subsidiar o MEC a respeito das informações que ele precisa para reconhecer aquele curso, né? Eu gosto muito de falar que receber os avaliadores do INEP na nossa instituição, no nosso campus, é como receber uma visita na nossa casa. Como é que a gente recebe uma visita na nossa casa? Suponhamos que eu fosse visitar você e eu não sei sua casa, mas a minha está cheia de problemas. Eu gosto muito dela, mas sempre tem alguma coisinha para arrumar e eu acho que a casa é de todo mundo. Eu não conheço ninguém que diga que não tem nada para resolver em casa. Sempre tem alguma coisa para ser resolvido. Casa, quando não tem algum problema, ele vai aparecendo, a gente vai tendo que encontrar a solução para aquilo. E na sua casa você tem uma área gourmet muito bonita, uma ótima churrasqueira, e você comprou uma carne, você comprou uma cerveja, né? Você está preparado para aquela resenha que eu vou participar contigo. Mas tem um banheiro social que não está muito bom. Está com infiltração, a lajota está caindo, né? Está um fedor e você já tentou ajeitar, mas ainda não conseguiu dinheiro para fazer aquela reforma. O que é que você me apresenta primeiro quando for na sua casa? É a sua área gourmet ou é o seu banheiro? Se eu sou bem recebido, se eu sou bem acolhido, se eu vejo que você tem todo um esforço para manter a casa arrumada, para manter a casa limpa, quando eu precisar usar o tal banheiro, eu já estou tão satisfeito com o que eu vi que o banheiro virou um detalhe. Então, veja, não se trata de colocar poeira embaixo do tapete. Se trata de ser honesto, mas apresentar aquilo que a gente tem da melhor forma possível. E aí a pessoa vai ter a avaliação dela daquele espaço, né, da sua casa, mas ela pode ter uma ótima impressão por conta da forma como ela foi recebida, por conta das características, das coisas boas que ela conseguiu ver. O que interessa para o MEC é verificar que a instituição está procurando atender legislação, está procurando fazer uma oferta em conformidade com os parâmetros de qualidade que são estabelecidos e que a boa vontade, né, interesse, né, em atendimento à instituição, aos estudantes, que as políticas institucionais procuram dar conta de cumprir a missão que a instituição tenha perante a sociedade. E se o curso está fazendo isso, está procurando melhorar cada dia mais, você vai apresentar exatamente isso para a comissão do INEP que vem conhecer seu curso. Então vamos lembrar que a gente estava falando na aula anterior que a gente tem a avaliação dos estudantes, né? Tem a avaliação da instituição e tem a avaliação dos cursos. E a gente vai falar especificamente de uma dessas avaliações, né, que é o CC, que é esse conceito atribuído para fins de reconhecimento ou de renovação de reconhecimento do curso. O CC ele é atribuído a partir dessa visita de avaliação que é feita pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é vinculado ao MEC. E ele avalia a instituição por meio de um instrumento de avaliação que possui 3 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão didático-pedagógica, a segunda dimensão é a dimensão do corpo docente e tutorial, e a terceira dimensão é a dimensão que trata de infraestrutura. A gente tem um fluxo do processo de autorização, de reconhecimento e de renovação de reconhecimento de curso. Esse fluxo ele parte desde o momento que a instituição ela protocola seu pedido. No caso, quando a instituição vai pedir o reconhecimento pela primeira vez, é ela que vai protocolar, como eu falei, entre 50% a 75% de integralização da primeira turma, ela vai informar para o MEC que essa turma já chegou a esse percentual de integralização. Então vai ser aberto o procedimento de reconhecimento do curso. O MEC vai abrir 2 formulários eletrônicos para ser preenchido pela coordenação do curso.
Esses formulários eletrônicos são com informações preliminares necessárias para que seja feita a visita. Boa parte dessas informações são extraídas do projeto pedagógico. E após o preenchimento desses 2 formulários, o curso vai entrar na fase de avaliação INEP e a qualquer momento, então, o INEP pode designar uma comissão que vai entrar em contato e avisar a respeito da data de avaliação, né? Normalmente é feito com pelo menos 15 dias de antecedência, às vezes eles avisam com um pouco mais de tempo. E a partir daí tem uma pessoa entre os avaliadores, né, que é chamado de ponto focal, que é a pessoa que faz a principal comunicação com a instituição, que vai entrar em contato tanto com o procurador institucional, né, o PI, quanto com o coordenador de curso, para apresentar uma proposta de agenda de visita, para se apresentar e para estabelecer os diálogos iniciais para que essa avaliação aconteça de maneira mais satisfatória possível. Depois de realizada a avaliação, a instituição tem um período para se manifestar. Sai um relatório de avaliação e é atribuído uma nota, né? E as avaliações do INEP são todas na escala de 1 a 5, onde 1 é muito insatisfatório, 2 é insatisfatório ainda, né? Está insuficiente aquele resultado, 3 é o mínimo para ser considerado satisfatório, o 4 é quando está muito bom e o 5 é o top de excelência que todo mundo persegue. Depois que é publicado o relatório de avaliação, tanto a instituição quanto a SERES, que é a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, possui um prazo para contestar, caso necessário, algum item da avaliação, alguma revisão de nota. Essa fase de recurso, ela acontece e está previsto dentro do cronograma, dentro do fluxo desse processo de avaliação, né? E aí, após passar esse período, se houver alguma manifestação da instituição ou da comissão técnica da SERES que faz essa avaliação, pode haver uma revisão da nota, né? E aí, depois disso há uma publicação final e então, após a finalização desse processo todo de avaliação, é publicada a portaria de reconhecimento do curso ou de renovação de reconhecimento do curso. O INEP, ele implantou tem alguns anos o procedimento de avaliação externa virtual em loco. Ele fez isso por conta da pandemia, por questões de medidas de segurança, não era possível mais que os avaliadores viajassem para as instituições e que esse procedimento de avaliação acontecesse presencialmente. Mesmo após o final do período pandêmico, o INEP continuou adotando esse formato porque é um formato mais econômico e ele também justifica que isso promove a inovação da educação superior brasileira, que está mais antenado com as necessidades atuais, né, as demandas do século XXI, e por isso a gente possui ainda esse formato de avaliação, e é isso que nesse momento, né, estamos em 2024, a gente continua nesse formato de avaliação virtual, que é o que tudo indica, veio para ficar. Como é que a PROEM tem orientado todo esse processo, né? Como é que a PROEM tem acompanhado os procedimentos de avaliação e de orientação? Já foram realizadas diversas reuniões de formação que tratam sobre a avaliação dos cursos. Essas reuniões são gravadas e são disponibilizadas aos campi, né? Sempre que um curso inicia um processo de avaliação, a gente encaminha e-mails, inclusive com os links dessas gravações, né? A PROEM também encaminha documentações de orientação para visita. Tem um drive virtual, né, que foi organizado pela PROEM, né, por meio da Diretoria de Ensino Superior e Ações em EAD, que ele já traz todas as documentações institucionais necessárias à avaliação, divididas em pastas que são organizadas em conformidade com o instrumento de avaliação do INEP, né? São organizadas de forma a ter grandes pastas que são referentes às 3 dimensões: organização didática e pedagógica, corpo docente e infraestrutura, e dentro de cada grande pasta dessa tem outras subpastas referentes aos indicadores de avaliação. Essa organização, inclusive, é uma determinação do INEP, é assim que a instituição precisa disponibilizar suas documentações para avaliação, e a PROEM, para facilitar, contribuir com a organização dos campi, organizou este grande drive, tem alimentado as documentações institucionais neste drive, e tem um documento junto que orienta como que a coordenação de curso, o campus deve organizar, deve alimentar este drive com as documentações específicas do campus e do curso. Dentre as documentações que a PROEM encaminha aos campi,
as coordenações de curso. Tem um documento muito importante que foi elaborado pelo INEP chamado Guia de Boas Práticas. A leitura dele é fundamental porque ele dá orientações para os 3 momentos da avaliação, tanto a preparação para a avaliação, né, os preparativos para essa avaliação, quanto a realização da visita em si, inclusive os procedimentos pós-avaliação. Então está tudo no Guia de Boas Práticas do INEP, tem várias dicas importantes ali a respeito de como deve se dar essa avaliação, de procedimentos que precisam ser tomados pela gestão do curso, pela instituição. Então é um documento assim fundamental para você fazer a leitura, porque o INEP diz nele o que é que ele espera que a instituição faça durante a visita. Falando da preparação para avaliação, a gente tem preenchimento de formulário eletrônico, que eu já expliquei, né? São abertos 2 formulários eletrônicos antes mesmo da marcação da visita. O curso precisa passar por autoavaliação periódica, isso é fundamental para o sucesso da avaliação, né? A instituição tem que ter, o curso tem que ter esse hábito de fazer uma autoavaliação interna. Quando a avaliação externa chega, ela também procura saber de que maneira esse curso tem feito a autoavaliação, que melhorias esse curso já teve a partir dos resultados da avaliação que a comunidade tem feito. É preciso fazer uma sensibilização da comunidade acadêmica para que ela entenda o processo de avaliação pelo qual o curso está passando e para que se destina esse processo, né? Por que esse curso está sendo avaliado. A gente recomenda muito preparação de vídeos para ser apresentado para os avaliadores, um vídeo institucional, né, vídeo dos espaços físicos, para serem apresentados especialmente ali no momento que eles fazem uma reunião inicial com a gestão do curso, com a gestão do campo, de maneira que eles consigam, já que eles não estão presentes, né, presencialmente, que eles consigam visualizar da melhor maneira possível que cidade, que campus, que curso é esse. E a organização da documentação do Drive virtual que eu falei agora há pouco, que é fundamental, porque é ali que eles vão encontrar todas as documentações comprobatórias que eles precisam para atribuir notas para cada indicador de avaliação que está presente no instrumento de avaliação do INEP. O contato da comissão com a instituição acontece até 7 dias antes da avaliação. Mas antes disso, com cerca de 15 dias, a instituição recebe o comunicado da visita. E aí, depois disso, com até 7 dias antes, já são os avaliadores que entram em contato com a instituição para se apresentarem, para apresentarem uma proposta de agenda. E nessa proposta de agenda vem a listagem dos documentos que são necessários, que eles querem que estejam ali dispostos no Drive virtual. E se vocês seguirem as orientações da PROEM e o Drive que a PROEM socializa com vocês para esses momentos, provavelmente tudo que eles vão ter pedido ali, se você alimentou direitinho, de acordo com nossas orientações, tudo que ele vai pedir nessa agenda, você já vai estar com tudo bem organizado, pronto para avaliação. É muito importante que haja uma mobilização do corpo técnico administrativo, da equipe de gestão, da coordenação pedagógica, da CPA, da NDE, dos docentes, dos estudantes para as reuniões, né? Existem orientações pormenorizadas a respeito de como que você dispõe os equipamentos, tanto para as reuniões quanto para a transmissão dos espaços no Guia de Boas Práticas do INEP. Então, façam bem a leitura, que está tudo lá escrito direitinho. E aí, no próprio guia do INEP, esse guia de boas práticas, ele traz alguns macetes. Eles já dizem um pouco do que é que eles abordam, do que é que os avaliadores abordam nas reuniões, que é sempre uma pergunta. Afinal, quando eles vão se reunir com os técnicos administrativos, com os docentes, com os estudantes, do que é tratado nessa reunião? Um corpo técnico administrativo normalmente é tratado a respeito do conhecimento e funcionamento da CPA, né, a Comissão Própria de Avaliação. É falado sobre plano de carreira e oportunidades de capacitação para essa categoria, sobre o clima organizacional e o contato com a gestão. Também se trata a respeito da infraestrutura, se é uma infraestrutura satisfatória, né, que possibilita que eles realizem seus trabalhos, se eles conhecem os serviços que eles estão prestando e também sobre a relação com a comunidade externa. Com o corpo docente, se trata a respeito do plano de carreira, oportunidade de capacitação. É tratado também a respeito do conhecimento da CPA, vejam que isso é fundamental, haver a autoavaliação e que as categorias, né, da comunidade acadêmica conheçam que existe a Comissão Própria de Avaliação, que conheçam o procedimento de avaliação da instituição e também do curso. Isso é fundamental, eles têm que participar desses procedimentos e saber dizer, inclusive, se a partir do que é constatado nessas autoavaliações, se a gestão consegue fazer melhorias.
É tratado a respeito também de políticas de pesquisa, de iniciação científica, monitoria, política de extensão e se eles participam, se eles têm possibilidade de participar de projetos de ensino, de pesquisa, de extensão, de inovação. Esse é também um assunto fundamental na reunião com os docentes. Eles perguntam ainda sobre a atualização da estrutura e dos conteúdos curriculares, dos laboratórios, como que o PPC é elaborado, se é uma elaboração conjunta, se é coletiva. Falam sobre o perfil do egresso, né, se existe uma preocupação com a inserção desse egresso na sociedade. Essa preocupação com a formação dos estudantes, com o acompanhamento de egressos é um tema também bem recorrente. É também tratado nessa reunião a respeito dos vínculos que esse curso tem com a sociedade civil organizada, né, por meio de convênios, de termos de parceria, né, com outras instituições, sejam movimentos sociais, seja instituições públicas, governamentais, não governamentais, cooperativas, sindicatos, associações, enfim. É perguntado a respeito de que maneira esse curso dialoga com a sociedade, de que maneira ele consegue estabelecer ali convênios, até para a realização de estágios, realização de atividade de extensão, né? E uma coisa muito importante que é tratado com os docentes também a respeito do plano de gestão compartilhado. Se esse processo de avaliação do curso, de autoavaliação, se ele consegue dar origem a um plano de gestão que é feito coletivamente para o curso. Com o corpo discente, é tratado a respeito da satisfação no atendimento, as políticas institucionais, se eles conseguem participar de ações, de projetos de ensino, de pesquisa e extensão, se o relacionamento com os gestores, tanto do curso quanto do próprio campus, é um relacionamento bom, se eles têm oportunidade de realizar atividades extracurriculares, né, de participar de diretórios acadêmicos, do colegiado do curso, se eles fazem parte dos processos de autoavaliação. Com os estudantes também é muito abordado isso, então eles precisam conhecer a CPA, eles precisam participar da avaliação periódica do curso, se essa avaliação periódica trouxe melhorias para o curso, se eles possuem oportunidade de acesso a bolsas, auxílios estudantis, se existem ações de acolhimento, de nivelamento, de integração nesse curso, como que é feito os procedimentos de avaliação da aprendizagem e também se eles têm oportunidade de recuperação de aprendizagem. E a recuperação paralela, atendimento intraescolar, que são regulamentados no IFPA, vão ser fundamentais. Portanto, assim, você vê que são vários assuntos recorrentes que acontecem com as três categorias. Uma pergunta sempre recorrente a respeito das reuniões com a comunidade acadêmica é quem que eu devo chamar para participar dessas reuniões. E a resposta é todos e todas. Afinal de contas, a comunidade acadêmica toda tem direito de saber que o curso está passando por um processo de avaliação e para que serve esse processo de avaliação. Então, você vai chamar todos os estudantes, todos os docentes, todos os técnicos administrativos que fazem parte da vida daquele curso para participar de suas respectivas reuniões. Mas tem as pessoas que você vai fazer um convite especial, digamos assim, que são aquelas pessoas que exercem um protagonismo no curso, que participam de projetos de ensino, de pesquisa, de extensão. É aquele seu aluno que desenvolve ação de monitoria, que tem publicação, é o professor que coordena projeto de ensino, de pesquisa, é o professor que está desenvolvendo a curricularização da extensão dentro da matriz curricular, naquele semestre letivo. Essas pessoas são fundamentais estarem nas reuniões porque são as melhores pessoas para responder indagações a respeito das ações institucionais que acontecem no âmbito do ensino, da pesquisa, da extensão. São os alunos atendidos por bolsa, que já fizeram viagens para participação em eventos, que receberam apoio da instituição. Então, são pessoas que vão agregar muito para a avaliação, são fundamentais que sejam chamadas, que estejam presentes, que entendam a importância de estar ali no momento da reunião. Outra coisa fundamental que todos os membros da comunidade acadêmica conheçam muito bem, não só por conta da avaliação, tá? Isso por conta mesmo da necessidade que a comunidade acadêmica conheçam esses instrumentos. O PPC do curso, a política de curricularização da extensão, a CPA e os processos de autoavaliação do curso,
o plano de gestão compartilhado e as políticas institucionais que foram implementadas no curso. É necessário que todo mundo saiba, né, tenha familiaridade com esses temas e saiba discorrer tranquilamente sobre eles. Algo muito importante a se falar a respeito da verificação da infraestrutura é que o Manual de Boas Práticas do INEP, ele traz orientações sobre como deve ser feita essa transmissão. Então, é uma transmissão feita com geolocalização para garantir que os espaços que estão sendo filmados, eles são realmente espaços que estão no endereço da instituição que está cadastrado no sistema EMEC. E outra coisa fundamental é que os profissionais desses espaços visitados estejam disponíveis durante a visita. Eles precisam estar, porque o avaliador pode querer alguma informação que eles são as melhores pessoas para dar, além do que é importante mostrar que o espaço está em funcionamento e que tem pessoas ali fazendo atendimento. Muito importante que esse trabalho seja um trabalho em equipe, então crie um grupo, uma lista de contatos, né, com nome, cargo, telefone, e-mail, um plano de ação com divisão de atribuições, divisão de tarefas entre todas as pessoas e os setores envolvidos, né, NDE, o setor de TI, o auxiliar institucional, a gestão do curso, colegiado, a gestão do campus. É muito importante ter esse grupo e saber que a coordenação não pode ficar sobrecarregada. Né? Importante também ter um apoio administrativo, né? Fundamental, né? Ter um servidor técnico administrativo dando um apoio nas atividades administrativas, ajudando a organização documental para a coordenação não ficar sozinha. Tem que haver uma verdadeira equipe nos bastidores da avaliação. Tem uma reunião inicial que a comissão faz com a gestão do campus logo no primeiro dia de avaliação. A primeira atividade é essa reunião. Nessa reunião devem estar presentes a direção geral, a direção de ensino, a direção administrativa, a coordenação de curso e outros profissionais, setores, a CPA também, que a gestão julga importante estar nessa reunião de apresentação. É uma reunião curta, no qual os avaliadores se apresentam, falam um pouco sobre a agenda, né? A instituição tem a oportunidade de falar um pouco de si e é um espaço muito importante de ser aproveitado. Os avaliadores vão perguntar se vocês têm alguma apresentação, alguma coisa a fazer. É fundamental que haja. E a gente recomenda muito um vídeo, se possível um vídeo. Não precisa ser um vídeo longo, de 3 a 5 minutos, até porque é uma reunião curta, eles não têm muito tempo. Mas um vídeo de apresentação da cidade, do campus e especialmente do curso. Um vídeo de contextualização. Esses avaliadores eles não estão vindo presencialmente visitar seu curso. O que eles conhecem do curso até então são informações que estão nos formulários eletrônicos. Então essa é a oportunidade que você tem de mostrar visualmente a região, o campus e a importância desse curso. Por que esse curso é importante? Então é um momento assim que você tem a oportunidade de direcionar o olhar do avaliador. Você pode mostrar nesse vídeo as coisas que mais vão agregar valor para o curso. As coisas que mais favorecem o curso, as conquistas, os projetos, as ações, né? Os prêmios, fotos, imagens que você tem de momentos importantes, você vai colocar sem muito texto, uma apresentação bem visual. Se você não conseguir o vídeo, você pode fazer slides também, super funciona, mas é muito importante você ter a oportunidade de apresentar o seu curso visualmente para a comissão neste primeiro momento. Curricularização da extensão, projeto integrador, plano de gestão compartilhado, entre outras ações, entre outros projetos que foram desenvolvidos no curso para dar conta de atender a determinadas situações, problemas e que fizeram sucesso, são elementos que podem ser considerados inovadores e que podem agregar para a avaliação do curso. Então, tenham em mente que as nossas políticas institucionais devidamente implementadas, elas podem agregar bastante, podem favorecer muito a avaliação do curso e te trazer uma nota 5. E se cair a internet? E agora? Calma, isso é comum, isso acontece.
Os avaliadores provavelmente passam por problemas de conexão também, a gente já viu inclusive isso acontecer, avaliações atrasarem por problemas de internet dos avaliadores. Então, se fique tranquilo em relação a isso. O que é muito importante que seja feito é a comissão de avaliação perceber que há um esforço da instituição em garantir a conectividade. É muito importante o setor de TI estar acionado para tentar resolver uma situação de queda de internet, que exista condições deles fazerem alguma coisa dentro das suas possibilidades, porque algumas vezes não depende da instituição, é algo referente à infraestrutura que está acima da gente, e nesse caso você vai reportar o problema para os avaliadores, vai explicar o que está acontecendo e há que ter paciência, né? Há que se compreender a situação. Às vezes é o espaço onde o campus está localizado e que a internet não é muito boa e vai ter que ser feito um ajuste na agenda. Isso eles estão instruídos a ter essa maleabilidade para lidar com esse tipo de situação. Então, assim, não sofra, faça o que você puder fazer para garantir a conectividade, mas não sofra com aquilo que não depende de você, faça o melhor possível, né? Na pós-avaliação, existe um procedimento de avaliação dos avaliadores que é muito importante que seja feito. Não é obrigatório, mas é muito importante que seja feito porque todos nós fazemos parte desse processo de avaliação. Não é só o curso que está sendo avaliado. Os avaliadores do INEP também são avaliados. E o INEP faz periodicamente, né, treinamentos, reciclagens, enfim, e eles precisam ter um feedback de como os avaliadores estão se portando, se eles estão atuando com conhecimento da área, né, com a devida postura, né, cordialidade. Você precisa dar esse feedback ao INEP. Esse formulário ele é disponibilizado a partir das 20 horas do último dia de avaliação e fica aberto até 72 horas para preenchimento, o que significa que você vai avaliar os avaliadores antes de receber a avaliação, o relatório de avaliação do curso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O relatório é disponibilizado pela comissão avaliadora até 5 dias corridos após a avaliação. E depois disso, depois dessa divulgação do relatório, é muito importante que haja uma apresentação desse relatório para a comunidade acadêmica e uma discussão a respeito do mesmo. Afinal de contas, os processos de avaliação de curso, eles têm esse propósito de você enxergar aquilo que está bom, de você perceber as fragilidades, de você discutir o que pode ser melhorado. E, inclusive, isso deve embasar um processo de revisão do plano de gestão compartilhada. Porque o plano de gestão compartilhada é isso, é você planejar ações para aquele curso, procurando sempre a melhoria daquele curso a partir dos processos de avaliação. Seja os processos de autoavaliação que são periódicos, ao final de cada período letivo, seja os processos de avaliação externos que são realizados pelo INEP. E, inclusive, porque o INEP, o MEC, ele abre um prazo de manifestação da instituição a respeito do relatório, no qual pode ser contestado algumas notas, né? Esse prazo ele é aberto tanto para a instituição quanto para a SERES, que a SERES é a Secretaria de Regulação da Educação Superior, e é super comum, logo adiantando aqui para vocês que é normal recorrer de avaliação, tá? Isso está previsto dentro do cronograma de avaliação, querendo a gente ou não, abre um prazo e fica lá um período aberto de dias que são para que a instituição ou a SERES venha se manifestar a respeito de alguma nota que entenda que não foi tão bem avaliada, tá bom? Então isso é super normal, mas isso é assunto de uma outra aula. Na próxima aula, iremos apresentar com mais detalhes a metodologia de avaliação e o instrumento de avaliação do INEP. Até mais.